Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o que é uma casa espírita, gente. E claro que eu vou deixar aberto a todos. Se tiverem dúvidas ou alguma pergunta, a gente vai estar respondendo. Quero agradecer a todos que estão pelo Instagram da Fundação Bom Amparo, também agora pelo YouTube, canal de YouTube da Fundação. Vocês têm uma noção do que é uma casa espírita? Alguém conhece? Sabe a funcionalidade disso? Sabe como gera esse campo de energia? Ou entende como eu vim parar aqui? Vocês acham que é fácil manter uma casa espírita? Aonde é que se alimenta e que se planta o maior conteúdo de uma casa espírita? Nos trabalhadores. É eles que vão fazer a preparação, o colegiado de grupos, a alimentação da egrégora e do campo de energia, para que a gente consiga trazer uma equipe espiritual. Como que se define uma casa espírita? Qual é a equipe espiritual que vai trabalhar nessa casa? Como que se chega a essa realização? Quando a gente espera, monta um grupo, estuda, espera uma autorização. Eu levei 1 ano estudando com um grupo. Aí depois de 1 ano foi autorizado a abrir a casa espírita. Quando abrimos a casa espírita, tivemos a primeira notícia de que Caravana de Maria comandaria a instituição. Dali para frente, nós seguimos os passos deles. E não paramos mais, até hoje. Criando uma base de amor, de caridade. A base da caridade e de amor é que faz a energia, a egrégora deste ambiente, criar uma base sólida para que a gente consiga entender e tratar. Casa espírita, ela se separa em 3 fases da vida. Uma, estudo. A outra, cura. E a outra, escola. Uma base que pode trazer uma conexão para as pessoas buscarem o conhecimento, a reflexão, o estudo e a própria saúde. Mas tem uma coisa que é muito normal nas casas espíritas: o passe. Um grande grupo de passista trabalha a sua energia, limpa a sua áurea, prepara você para que a tua mente fique mais tranquila. É um pouquinho, é um remédio, é um medicamento de amor. Do passe espírita, vocês têm a palestras. Nessas palestras, vocês vão receber entidades de curas, equipe socorrista tratando, limpando, fazendo uma leitura de frequência na mente de vocês. Não importa como é que está o nosso amigo, se ele está bem na palestra ou não, importa é o que vocês estão recebendo. Por isso a palestra é um tratamento. É a hora que vocês mais recebem auxílio. O atendimento fraterno, passando por uma equipe especializada, onde vai fazer uma leitura de vocês, um acompanhamento, ele vai saber o que é emergência e o que não é emergência, onde colocar vocês, que sala vocês irão passar. Isso faz com que a casa tenha um pouco de tranquilidade e consiga lidar com os trabalhos, com os atendimentos fraternos, com os passes, com todos os grupos que trabalham na casa. São vários, tá, gente? Vários. Vocês querem ver o que é uma frequência vibratória? E dentro da casa nós precisamos dela. Se nós não tivermos uma frequência vibratória, a casa não consegue andar. Ela não terá uma assistência. Segurança do local é mantida pela egrégora. É um campo energético de paz e amor, estudo, serenidade, compromisso com os trabalhadores, prática do bem. Crio e emana uma protetora egrégora ao redor do ambiente da casa. É isso que faz isso aqui andar.
Ah, é só a fundação? É todas as casas espíritas do Brasil que tenham o pé no chão, que andam dentro daquilo que é correto. Atendimento no plano espiritual. A espiritualidade amiga prepara o ambiente antes das reuniões públicas, mediúnicas. O que eu sempre digo às pessoas que trabalham aqui? Quando eles chegarem, meditar, calmar a mente. Porque antes deles chegarem aqui, os médios para trabalhar, a equipe espiritual já preparou tudo. Sabe quem vai passar. Sabe quem está vindo com o consulente. Sabe todos os trabalhos, porque isso já vem ocorrendo há 1 ou 2 dias. Antes que a pessoa chegue à casa espírita. Então todo o trabalho já está sendo preparado. E quando a gente faz isso, não é para estar aqui criando uma dificuldade, criando um orgulho, um pouco de ego, porque o que faz, o que deixa de fazer. Médiuns não curam, não têm poder de salvar ninguém, médiuns não têm poder de interferir na mente de ninguém. A espiritualidade é que tem o preparo para lidar com cada um de nós, inclusive eu e todos que trabalham na casa. Simplicidade. A casa espírita, a maior vantagem de uma casa espírita chama-se a grande reforma íntima. Como é que a gente descobre a melhora de uma pessoa? Quando a gente vê que ela está mudando, que ela está evoluindo, que ela está combatendo seus defeitos, seus erros, que ela está vibrando para uma melhora. A gente sabe que acertou. Mas ainda temos dificuldade com isso. Eu pego aqui, nos dias que eu chego, pessoas que ainda brigam na fila para ser atendidos. Pessoas que eu pego uma ficha e vou chamando por vez. Sabes por quê? Porque eu não dou prioridade a rico, a pobre, a preto, a branco. Eu chamo todos pela ficha. E todos que estão na vez. E tem gente, às vezes, mas tu chamou alguém na minha frente. Eu disse, não, eu chamo pela ficha. Mas essa mesma pessoa, depois quando ela entra ali dentro para sentar, para conversar comigo, eu digo, tu veio buscar a cura mesmo? Porque já começou tudo errado. Porque quem busca a cura tem que trabalhar a egrégora da paz, da resiliência, do equilíbrio, da fraternidade, do amor. Eu estou indo buscar alguma coisa melhor para mim. Eu não posso chegar num ambiente perturbado, cobrando, renando com o próximo, desconfiando do próximo, quem chamou, quem não chamou. Não é assim. Então, nessa hora que estão sentados, estão sobre um teste do campo espiritual e já reprovaram no teste. Outra coisa, a frequência de uma casa espírita, quando vocês entram da porta para dentro, nós botamos várias placas. Não mexam no celular. Mas nós não vamos estar atrás de cada um. Desliga. Não. Mas saibam vocês que quem entra e senta e está no celular, a equipe espiritual passa bem longe. Tudo aquilo que você veio buscar, você leva de volta. Porque o celular é energia, e essa energia bloqueia eles. Vocês estão buscando o auxílio de uma pessoa desencarnada. E o campo dela não é mais físico, é frequência. E essa frequência bloqueia. Então, quando a gente bota a placa ou fala, gente, da porta para dentro, quando vocês entram, esse tempo que vocês têm curto ou não, que vocês vêm buscar algo para vocês, isole. Muita gente fala para mim, Antônio, eu te mandei mensagem, tu não atendeu, meu celular fica lá em cima. A tarde toda que eu estou atendendo, eu não vou para o celular. Porque eu preciso estar em comunicação com eles, e o celular é uma frequência que corta. Então, se eu quero fazer alguma coisa em prol de alguém, eu tenho que começar a seguir. Eu não vou, muita gente da casa diz, Antônio, mas por que tu não chama? Eu boto placas. A pessoa tem que olhar uma placa e ver. Tem que olhar, tem que ver
Cara, como é que tu vai receber uma energia de uma entidade que se aproxima ao teu lado com aquela frequência do celular ligada? Ele vai se afastar. Então a gente tem que pensar nisso tudo. E isso, gente, acontece dentro das casas espíritas. Nós chegar a um ponto de ter que dizer a uma pessoa, desligue, corte, ou apague. Nós não estamos aqui para ser o pai e a mãe de ninguém. Nós estamos aqui para fazer o bem. E se a pessoa não quer o bem dela, não é nós que vamos interferir. Tá? O celular nos dias de hoje, eu sei o grau de importância dele para muita gente em trabalho. Mas ele é mais importante que a saúde mental, que o equilíbrio, que a saúde física, que as dores. Aí cabem a vocês fazer essa avaliação. A casa espírita, gente, ela tem a maior busca dela em auxílio e ajuda. E onde é que nós estamos buscando isso? Na caridade, na doação, na assistência social e na reflexão. Ela é uma casa onde recebe os médiuns para trabalhar, para eles usufruir da entidade que eles têm e botar essas entidades a contribuir com todos. E é dentro da casa espírita que é feito isso. Nós não fizemos isso por méritos. Eu não venho para cá 1h da tarde e fico até a hora que eu vou embora, porque eu gosto. Porque se eu gostasse mesmo, eu estaria em casa a tarde toda. Mas não dá, eu tenho essa missão. Então eu vou procurar fazer ela muito bem feita, muito bem preparada. Eu não vou fazer ela pela metade. Eu não vou fazer dela uma coisa que seja, eu estou fazendo isso na marra, eu não vou fazer. Porque se tem uma coisa que eu me orgulho muito é quando eu vejo uma pessoa bem, pessoas que se recuperam. E eu recebo aqui dentro muita gente feliz, da mudança, do equilíbrio, da recuperação, e não precisa ser divulgado isso. Nós tivemos agora há pouco tempo, em uma pesquisa, mais de 16 mil casas espíritas pelo Brasil. E é uma pena que hoje a gente vê que muitas estão fechando, porque entraram na contramão dos trabalhos. Porque hoje, muitas casas espíritas, se a gente não cuidar, elas vão para o ego, para a vaidade. Elas acham que aquilo é deles, a prioridade é deles. Eles criam um vórtice fechando, só entra quem eu quero, só participa quem eu quero, quando na verdade uma casa espírita não é nossa, é do povo, e é o povo que precisa de auxílio, é ela que mantém. E a espiritualidade, que é isso? Uma convenção de gente buscando auxílio e trazendo tudo isso para um trabalho. Então isso traz para a gente um orgulho de fazer com que a fundação funcione dentro disso. Mas se dissesse, é mérito desse ou mérito daquele, muita gente tem o hábito de chegar aqui, muitas vezes amigos meus, eu queria falar com o Antônio, pode falar com qualquer um. Eu tenho um grupo de fraternista muito bom mesmo. Então pode pegar a assistência deles, pode conversar, o que eu indico, eles vão indicar, é um trabalho. Mas o Antônio da fundação, o Antônio é só um na fundação. A fundação é tocada por um grupo, por um grande grupo, da recepção, da diretoria, das salas. É um conjunto de obra funcionando. Eu sinto, às vezes, falta de não dar de atender mais gente. Eu poderia. Só que é assim, eu começo 1h30, 2h eu abro para atender. Eu vou até 17h30, por quê? 18h começa a chegar o pessoal, aí eu tenho que subir numa sala, eu tenho que ir noutra, eu tenho que falar com um outro. Às vezes tem uns médios que precisam conversar. E às vezes não dá da gente dar assistência a todos. Mas a casa espírita, gente, não é circo, não é espetáculo.
Uma casa espírita não é para ver cadeiras girando sozinha, copos. Uma casa espírita é momento de reflexão, de estudo. É uma teoria, é um lugar para se centralizar, para meditar, para pensar, para se comunicar com o outro lado. É aqui onde você chega, senta, ouve uma música, reflete. É aqui que a espiritualidade se aproxima. É aqui que muita gente senta nessa cadeira durante a tarde, enquanto eu estou atendendo, eles estão tratando, estão limpando, estão vendo os traumas, as dificuldades das pessoas, porque a casa é deles. Nós não temos nada aqui, nenhum direito sobre isso. Eu digo que por mais que a gente tenha cautela, estudo e conhecimento, a gente erra muito. Erramos mais do que acertamos, mas eles corrigem, porque eles sabem que nós estamos imbuídos da boa intenção. E isso faz uma diferença. Trazer uma entidade para vir para cá e para ele tocar isso aqui é fácil. O difícil é você juntar uma equipe socorrista aqui dentro e pegar 30 pessoas e começar a fazer uma leitura da mente delas e ver que das 30, só 5 estão em concentração para buscar o que vieram. O resto é pensamento, é nóia, é desequilíbrio, é doido para ir embora, é veio porque o vizinho mandou. E aí como é que vocês vão levar para casa um auxílio, uma ajuda, uma reforma, uma melhora? Ah, é porque vocês não vê. É porque vocês não sentem. É porque vocês não têm essa coerência de saber quem está ao lado. Como é triste a gente precisar ver para crer, né? Isso aconteceu com Jesus, Santo Tomé. Né? A gente tem que acreditar, gente, sem ver. Vocês não enxergam o vento, mas ele passa e destrói tudo em segundos. Vocês vão ficar procurando? Não, vocês só sabem, é o vento. Mas vocês não vê. 1 minuto na vida de uma pessoa pode haver uma mudança fantástica. Em 1 segundo vocês podem morrer. Muito rápido. Em 1 segundo vocês podem ficar doentes. Mas também em 1 segundo vocês podem pedir auxílio. Conversar com o plano espiritual, conversar com Deus, chamar Ele. Hoje a grande maioria não está mais conversando com Deus, não está mais chamando por Deus. Ficaram com medo. Ficaram com medo porque antigamente muita gente sentava e pedia: Deus, Nosso Senhor, limpa a minha vida, tira tudo. Ele afastou tudo. Irmão, cunhado, primo, cachorro, gato. E aí eles viram: nossa, mas aí esse trem some mesmo. E hoje ninguém mais pede auxílio para ele. Porque Deus enxerga o que é bom na gente e o que não é. Como a gente funciona e como não funciona. Ele faz essa leitura da gente com uma facilidade gigante. Vocês não vão encontrar essa energia de Deus em nenhum lugar. Nenhum centro espírita, nenhuma igreja, nenhum centro evangélico, nada. Isso é o universo. Isso está no campo. Isso está em casa, isso está em nós, isso está comigo, está com vocês. Só que a gente não quer saber disso porque nós estamos numa vida corrida, agitada. E o socorro chama-se Casas Espíritas pelo Brasil. Mas quando nós viemos buscar esse socorro aqui dentro, nós já chegamos todo torto, com dificuldades. Nós queremos ser o primeiro, nós somos impacientes, nós não estamos com disponibilidade para aguardar, porque eu acho que a minha dor é melhor do que a do outro. O meu sofrimento é maior que o outro. E aí esquece que quando está aqui sentado já está em tratamento. Mas como não vê, e a gente que vê, uma hora dava até vontade de chegar nele e dizer: evita essa, vai lá pelo outro, tá? Deixa essa sozinha, porque é ruim.
Tem coisas na vida, no mundo espiritual, que até eles se reúnem para conversar antes de entrar numa egrégora dessa, gente. Nós temos que ter um pouco mais de confiança. Nós temos que acreditar um pouco mais. Nada acontece por acaso, nada está na lei do acaso. A lei só existe uma. É no mundo espiritual. Deus não pune, Ele não castiga, Ele não traz vocês para dentro de uma casa espírita para vocês criarem revoltas. Olha só. Pegar 4 mulheres hoje e 4 homens. 4 homens lá, 4 mulheres aqui. Dentro de uma casa espírita. E dizer para eles, agora entre em comunhão de bem. Relaxe e medite. Não vai acontecer. Porque a mente está poluída em fofoca, em desagrados, em desarmonias. Um não consegue se concentrar. Porque é muita coisa dentro da mente. Vai para casa de noite, sabe o que ele diz no dia para mim? Cara, tu acredita que eu acordei às 2, às 3, às 4, eu não consigo dormir? Ele pensa que é ataque espiritual, quando na verdade é a mente dele que não desligou 1 minuto. Ele não desliga a mente para dormir. Então ele não vai dormir. E parem de culpar os espíritos, gente. Que não é eles. Muitas vezes eles nem estão na casa de vocês. É vocês que querem. Que parece que para justificar uma coisa nós temos que chamar. Se vocês verem uma cortina balançar sozinha e não tiver vento mesmo, vocês querem morrer dentro de casa. Mas isso é um mito que foi criado sobre isso, para a gente poder acusar alguém. E vamos acusar quem eu não vejo. Lembre-se, você não vê, mas eles estão te vendo. Eles sabem da tua mente, dos teus ideais, dos teus pensamentos. E muitas vezes ele vem para a casa espírita e olha, vê tu sentada e diz, isso é tão problemático. Mas eles estão ali. Eles têm essas convenções, eles têm essas reuniões, eles conseguem ter esses contatos, sabe por quê? Espírito é bom a gente falar. Esse nome espírito é tradicional. Mas são seres humanos que largaram o corpo e estão junto conosco. Amigos, irmãos, parentes, primos, tios, cunhado, todos. Muitos não têm a sorte de subir, de merecer. Sabe por quê? Porque se viram mortos e viram que não perderam nada, têm os mesmos ideais de pensamento, de forma, de teses, e ficam em casa, ficam acompanhando. Aí, ao chegar em um ambiente espiritual, ele já se confronta com as entidades que tem, com os trabalhos que tem, ele busca o conhecimento, ele recebe um auxílio. Casas espíritas, gente, não faz nada de espetacular, a não ser fazer a própria reforma de vocês, contando com a ajuda de vocês. Porque o nosso maior embaraço é trabalhar a mente de cada um. E acredite, vocês não usam a mente para nada boa. Para nada. 100% do poder mental de vocês usam 50%, 25% usam contra. Sobra muito pouco para usar a favor. Porque em qualquer lugar que nós estamos vendo uma dificuldade. Na estrada, na casa, no caminho, no trabalho. Em qualquer lugar nós criamos uma dificuldade. Impossível que vocês não criem. A pessoa, ela quer arrumar um melhor trabalho, ela arrumou. 1 mês ela já está vendo uma dificuldade naquele trabalho. Então, não dá para a gente entender o que a pessoa quer. Tem gente na Terra hoje que era a melhor coisa que tivesse para eles era desencarnar. Mas quando chega do lado de lá, esbarra com a mesma dificuldade e quer voltar. Aí não dá mais. Porque desliga o corpo, mas não desliga a mente. Casas espíritas, gente, pelo Brasil, elas fazem um trabalho maravilhoso. Elas têm estudo, atendimento, auxílio, caridade,
elas dão assistência. Vocês pegam um grupo de fraternista para vocês sentarem, conversarem, se abrir. Aonde entrou o assunto, morre, é ali, encerra ali. Então isso faz com que traga para vocês um pouco mais de equilíbrio. É ali que a gente se revolta contra os maus que a gente chama, ai que coisa ruim. Tem pessoas que elas dizem assim, eu estou na melhor família. Nossa, como eu amo a minha família, quando tu vai conversar no fraterno com ela sozinho, não tem um que preste. Só ela. Mas se a gente pegar o outro parente, é a mesma coisa. Não tem um que preste, é só ele. Então olha a individualidade do ser humano. Olha como o ser humano é. Isso é uma das coisas que nós temos que viver em grupo e tratar de nos unificar cada vez mais a nossa família. Para que quando a gente chegue dentro de uma casa espírita, a gente chegue com conhecimento, com esclarecimento, com uma conduta em busca de um amparo, com uma conduta em busca de ser bem recebido, bem tratado, onde a gente possa fazer uma reflexão buscando auxiliar o próximo. Eu adoro quando eu chego aqui, tem 3, 4 pessoas sentadas conversando, porque é essa integração que um auxilia o outro. Isso ajuda muito e faz com que a casa espírita seja um ambiente para isso. Casa espírita, gente, não é ambiente para confronto. E também não pode ser um ambiente de discussões. Tem que haver uma egrégora de respeito, porque vocês estão perante algo que vocês não enxergam, que vocês não veem. Vocês estão perante algo que só quer ajudar vocês. Equipe médicas, médicos desencarnados, fazendo um trabalho social lindo de assistência. E mesmo assim é difícil. Essa reforma que todos nós buscamos dentro de uma casa espírita, para nós, é o que salva muita gente lá fora. O conhecimento. É esse conhecimento que traz a luz. A triagem de assistido proteção do centro espírita funciona como uma barreira que impede a entrada de pessoas com problemas ou espíritos sofredores, pois o local é um hospital para doentes. É uma verdadeira segurança que garante aos trabalhadores que estejam sob o amparo do mundo espiritual. Isso é uma casa espírita. Mas para isso ela tem que funcionar bem. E onde é que entra o bem aí? Socialização, amor ao próximo, atendimento com mérito, sim, ao sofredor. Não me importa quem é a pessoa, se ela tem problema ou não tem. Não me importa se ela vem com vício ou sem vício. Não me importa se ela é drogada ou não é. Aqui é um lugar de amparo. É aqui que eu vou ter que conversar com eles. Eu não seleciono a pessoa por rótulo. Eu seleciono por ser um humano com dificuldade. E se fosse para tratar gente bem, não precisaria. Porque uma pessoa com saúde não precisa de auxílio. Quem precisa de auxílio é quem sofre, quem tem dor, quem tem traumas, quem tem dificuldades. Traumas é outra coisa que todos nós trazemos do passado. Mas tem gente que faz questão de alimentá-los. Não consegue deixar o passado para trás. Ela vive um futuro com um passado muito presente. Se alimenta daquilo. Parece que aquilo é uma vitamina para ela. Cada vez que tu vai falar com ela, ela já olha para ti e diz, ai, o meu passado, meu Deus, esqueça um passado, gente. Chico Xavier sempre disse, esqueça o passado, faça um futuro diferente. Programe uma vida diferente. Tenha uma vida diferente. Porque o passado já passou, ele não vai interferir mais. Como é ruim a gente querer trazer lembranças do que ocorreu conosco lá atrás e trazer agora para frente para criar um paradigma maior na vida. E quando a gente traz isso, vocês podem entrar dentro de qualquer centro espírita, não tem um que vai conseguir endireitar a mente.
Porque nós não estamos pensando na vida. Nós estamos pensando no passado nosso. Vocês esquecem que vocês vieram para errar? Que se vocês fossem bonzinhos, acertassem tudo, não estariam aqui? Vocês esquecem que vocês vieram para errar e vêm se corrigindo, progredindo, restituindo um padrão de vida para poder chegar onde estão? O que eles trazem para a gente de garantias é que nós não podemos envelhecer errando. Porque senão é como passar um ano na escola e tomar um 0 no boletim. Nós temos que evoluir. Aí entra a Associação Espíritas do Brasil, as casas espíritas, para fazer isso que a gente faz aqui, ó, angariar, conversar, dar auxílio, assistência, passar vocês nas macas, abrir esse campo, conversar, tentar mudar a forma de pensamento de vocês. Muita gente poderia falar sobre o que é isso, abrir a mente. Eu não tenho um poder de médico, eu não sou médico. Eu não tenho um poder de interferir na vida de ninguém. Mas eu sei o que dizer para cada um. E na hora certa. Eu sei como mostrar o caminho. Mas quem escolhe é vocês. Você pode escolher de pedra ou de espinho. Porque vocês são donos de uma coisa chamada, de uma ferramenta chamada livre-arbítrio. E eu não posso interferir. Mas mostrar a gente pode. Quando se vem a uma casa espírita, traz-se na mente 3 coisas. Chegar lá e me concentrar e meditar. Ouvir o que eu tenho que ouvir. E transformar a minha vida para melhor. Essa é a forma. Se você não buscar isso, não perca o seu tempo. Não perca. Porque é muito difícil. Uma das coisas que eu mais trago para cá, dentro aí, eu agora estou falando da Fundação Bom Amparo, são terapias, são salas para que vocês consigam se agregar, trabalhar, estudar, evoluir. Um grupo grande na recepção para assistência. A gente faz o que a gente pode dentro do melhor que a gente tem. Não podemos sair atrás de ninguém, não vamos sair atrás de ninguém. Mas a recepção liga, avisa, chama para os dias de terapias, marca um horário para aquela pessoa vir. E vocês acreditem ou não, de graça ou não, 3 psicólogos na casa, tem dia que faltam os 2 que eram para passar. E aí eu pergunto, qual é o mérito disso? O Hospital Dr. Benjamin. Pessoas com dificuldade, tem dias que não vêm, porque deu uma dor de cabeça. Então vocês ficam pensando, que busca é essa? Que cura é essa? Mas eu daqui um dia, depois eu vou. Aí quando vem, foi tirado da lista. Aí ela acha que a casa espírita está sendo ruim com ela. Sendo que a gente tem uma prioridade gigante de pessoas com câncer esperando para passar. E às vezes a gente não bota para botar alguém que estava naquela lista de chamada e não deu. Assistência, gente, é uma das coisas que eu me admiro muito dentro do plano espiritual, como eles são bons. Como eles são fantásticos. Como o mundo espiritual é tolerante. Como eles nos trazem para dentro de uma formação e nos conseguem manter sobre um equilíbrio. Porque quando a gente vai ver tudo isso, eles sempre pedem paciência, paciência, paciência. Mas só que tem uma coisa. A paciência muitas vezes tira a vaga de outras pessoas.
que estão em mais emergências. Nós temos tantas terapias para cura, para equilíbrio, para dor. Hoje eu estava falando com a pessoa que incorpora o Dr. Leocárdio. Dr. Leocárdio trabalha em montes de casas espíritas pelo Brasil, como o Dr. Benjamin. Tá? De ver as pessoas que recebem a cura, a bênção, que saem bem, que estão bem. Mas tem gente que ainda não vem, e quando vem e deita numa maca, é como se estivesse na beira da piscina, esperando para sair, tem pressa, pergunta que hora que é, vai demorar? Vocês acham, por acaso, que quando isso vem à tona, a espiritualidade não está fazendo uma leitura de vocês? Do lado de vocês tem uma pessoa, gente, do grupo socorrista com a plancheta só marcando. E nós achamos, banal. Passou. Tem outros que vêm para cá, para a casa espírita, e entra aqui e senta. Aí daqui a pouco, olha, ele já foi embora. Ele diz, não, eu tinha um compromisso. Se tem, nem venha, porque a casa espírita não é um lugar de prioridades. E eu não dou prioridades. Eu chamo pela lista que vem, porque eu tenho que respeitar todos que chegam cedo. Eu não posso estar passando ninguém na frente. Quando vocês veem, eu estou chamando alguém ali para dentro para conversar, são médios com prioridades de trabalho. Então eu vou me reunir com eles e conversar. Mas eu chamo todo mundo na sequência. Eu acho isso, é meu amigo. Mas ele ajuda a casa. Eu tenho aqui dentro daqui, um monte que ajuda a casa. E eles estão aqui. Pergunte a eles se eu dou prioridades. Não é assim que funciona para o mundo espiritual. O mundo espiritual não vê isso como uma coisa boa, deixar uma pessoa sentada para passar outro na frente para dar prioridades àquilo. Prioridades é seguir uma linha, uma via, uma regra e tratar todos iguais. Aí sim, aí nós vamos poder falar de prioridades. Outra, não se envolver dentro de uma casa espírita em nenhum tipo de comércio de dinheiro. Casa espírita, ela é mantida pelo mundo espiritual, energeticamente, fisicamente e com capacidade para isso. Quando a gente quer levar vantagem e entrar nesse contexto, a gente erra. A gente comete um grande erro. Amanhã nós temos um monte de sacolão para doação de famílias. Mas faltou sacolão. E hoje a casa saiu e foi comprar para suprir isso. Nós fizemos isso. Por quê? Porque nós temos respeito lá fora com 45 famílias que vêm buscar. Então isso a gente faz mostrando que a casa espírita ela tem que manter o padrão dela. Mas nós não podemos comercializar vendas, trabalhos, terapias. Não. A casa espírita é voltada ao amor, à caridade e à saúde mental e o equilíbrio. Cada um que passa, não por aqui não, porque eu não posso botar isso como vertente à nossa casa. Eu estou falando de todas as casas espíritas do Brasil. Elas têm essa moral para tratar, para cuidar, para auxiliar a todos. Mas muita gente ainda acha que entrar em uma casa espírita é entrar em um pronto-socorro numa UPA. Privilégios, discussões, prioridades. Esqueçam, isso não ocorre aqui dentro. Não ocorre, gente. Eu sempre disse, eu não sigo pessoas, eu sigo o mundo espiritual. Desde que eu conheço eles, eu sigo eles. E a filosofia de trabalho tem que ser a deles, não pode ser a minha. Porque se fosse a minha eu já tinha errado, barbaridade. Já seguindo eles eu erro. Sorte é que eles corrigem. Agora imagine se deixasse por minha conta, por minha cabeça isso aqui.
Tenho aqui dentro dessa casa um grupo de pessoas que eu não me preocupo que faz isso aqui andar. Uma casa espírita apoiada por um grande colegiado de amigos, de irmãos, de voluntários que faz isso aqui andar. Mesmo assim, a gente nota que com todas as terapias que a gente tem, ainda temos muita gente que não vem nos dias de terapias. E deixam e não avisam. E aí a gente deixa muita gente na lista de espera sem chamar. Gente doente, gente. Vocês não têm noção da fila que nós temos aí de pessoas com câncer, com doenças psicossomáticas, com doenças de desequilíbrio, de tudo quanto é tipo de ordens. E a gente mantém aquela lista chamando a todos. Então, quando você vira as costas para um assunto desse, é como você virasse as tuas costas e de mais 2, 3 pessoas atrás, que nós não vamos conseguir tratar. E isso leva mais uma semana para aquela pessoa retornar. E para quem está doente, uma semana é uma eternidade. Nós não podemos fazer isso. Então, quando eu digo que vocês têm que ter conciliação, resignação, e uma mentalidade boa dentro de uma casa espírita é saber o que estamos fazendo nela. Qual a nossa busca? Como que eu posso ajudar o próximo? Se eu não vou, já vou ligar, ou eu vou adiar, ou eu vou mandar. Ou eu vou dizer, joguem para frente, eu não posso hoje. Mas não fazem isso. E o pior de não fazer isso é que a pessoa não vem. E na outra semana eu estou na recepção sentada, a pessoa chega e ela quer ser tratada. E ela briga com as pessoas na recepção. E a gente diz, você não avisou, você saiu da lista. Ah, mas é uma briga, então eu imagino isso. Que tipo de auxílio de busca? Porque é tão fácil, se ela liga para a recepção e diz, ó, hoje eu não posso ir, vocês podem jogar para a semana que vem, ela é automaticamente já escalada para outra semana. Mas se não avisa, não tem jeito. Assim a gente recebe pessoas que vêm de tudo quanto é cidade da região de Santa Catarina. Obviamente que todo mundo sabe que quando chega pessoas de fora, obviamente a gente vai dar prioridade a pessoas que vêm de fora. Eu não posso pegar uma pessoa, que nem hoje, que veio um rapaz de Florianópolis correndo, pegou um BlaBlaCar e veio para cá para se tratar e dizer para ele, volte amanhã. Não, isso não é a função da casa. É saber que vai ter que haver um encaixe para ele hoje, e teve. Então a gente tem que ter uma percepção de saber o que estamos fazendo aqui. Esse mundo, gente, ele é fantástico. Mas o mais fantástico é que cada um de nós sabemos como tudo funciona, mas não cumprimos. Nós somos extremamente irrelevantes com a vida. As prioridades é só as nossas. Os caprichos é só os nossos. As reflexões é só as nossas. Nós não pensamos em ninguém. Nós não damos assistência a ninguém. E não foi para isso que fomos criados. Por isso estamos numa urbe chamada Terra, para viver dentro de uma grande coletividade. E mesmo assim é difícil. Num quadrado muito pequeno, em uma rua com 10 casas, geralmente um não conhece o outro. E quando conhece, critica. E quando não critica, tem raiva. Tu nem sabe quem é, mas tu já tem raiva. Que tipo de vida é esse? Que tipo de ajuda eu estou buscando para mim ou para alguém? Que tipo de auxílio é esse? Vamos nos sentar à noite, conversar com Deus, pedir ajuda a Deus, pedir que Deus monte uma estrutura para a gente, que abra os caminhos, mas de coração, gente. Porque quando vocês estão conversando com Deus, Ele está escutando vocês.
Mas não peçam o impossível, porque hoje o que eu mais vejo, teve gente aí rezando para pedir para o Brasil ganhar. Isso é impossível, gente. Teve outros rezando para ganhar na Mega Sena. Estão brincando com o mundo espiritual, estão brincando com Deus. Pelo amor de Deus. Peça para ti, para a tua saúde, para a tua família. Peça o que é melhor para ti. Peça ajuda a quem está sofrendo. Peça ajuda para quase 4.000 pessoas mortas na Venezuela. Peça ajuda para quem está sofrendo. Peça ajuda porque você deita, se tampa, se cobre, se aquece. Mas na rua tem um monte que não faz isso. E não pode. E não tem auxílio. Peça ajuda a quem precisa. Mas não brinque com o nome do Mestre Jesus pedindo ajuda em devaneios. Falando coisas que não fazem o menor sentido. Porque isso a gente já vê no dia a dia. Pessoas em igrejas, porque hoje o padrão de vida chama-se religião. Casa espírita não tem religião, é uma ciência de comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. Mas hoje se fala muito sobre religião. Religião é ruim? Então, não. O problema é que eu não posso viver a minha vida sobre uma religião. Nem Jesus viveu a dele, ele nunca criou. E hoje estão querendo viver isso. Briga-se por religião. A pessoa entra dentro de uma igreja, ele não gostou, ele sai e abre outra igual. Aí manda mensagem, tira um pouco daquela igreja e leva para outra, começa a repartilhar. E vai ser tudo a mesma coisa. Então não se segue a Deus. Se segue um capricho, um do outro. E isso é uma das coisas mais tristes que a gente vê na vida. A ciência espírita é a favor de tudo e de todos. Tudo é bom, tudo é ótimo, tudo dá auxílio. Igreja protestante, católica, crente, tudo é bom. Tudo que fala em nome de Deus e faz o bem é bom. Mas o espiritismo é ruim para tudo. É interessante. Comprovado, isso saiu no Fantástico, que hoje as casas espíritas curam mais que os hospitais. Isso foi uma reportagem que foi emanada, mas mesmo assim, espiritismo é do diabo. E eu queria saber onde é que ele mora, porque eu nunca vi, ele não existe, mas dizem uma coisa fabulosa isso. Então, quando eu quero vangloriar de um mito, de um rótulo, ou de uma ciência que eu posso dizer que é boa, eu vou acusar outra. E vou elaborar que a minha é melhor. Quando, na verdade, tudo é bom. É só aceitação. É só união. É só fé. Tenho amigos por tudo quanto é lado, católicos, crentes, protestantes, são excelentes colaboradores que ajudam, que auxiliam a todos. Mas na grande maioria o confronto é determinante. E é uma pena que isso ocorra, viu? É uma pena mesmo. A vivência que nós estamos trazendo para este mundo, gente, é uma vivência de equilíbrio e de paz. Estamos tentando divulgar a cada um de nós, e isso serve para mim, absoluta certeza de que Deus é muito bom com a gente. Porque se vocês soubessem como funciona o lado de lá, vocês iriam entender como é bom estar aqui. A chance da renovação, a chance de nós pagar algo que deixamos, a chance de uma nova reencarnação para uma nova filosofia de vida, a chance de renovar os nossos votos na Terra para cumprir erro que deixamos aberto com pessoas, com parentes, com irmãos, com vizinhos, e nós estamos sanando isso. Como é bom a reencarnação. Então, quando nós entramos aqui, 1 hora, a gente abre a porta, a gente vai ao portal. Primeiro contato, agradecer, acender um incenso e conversar com eles.
é a hora que a gente sabe que teremos mais um dia de busca, de auxílio, de cura para todos. Mas acredite, não são todos que merecem. Porque muita gente vem criando uma estabilidade nervosa, agitada, com raiva, com ódio, e entram aqui. Porque a pressa é inimiga da perfeição, ela quer ter vantagem em tudo. E o ser humano, quando faz isso, ele já começou errado. A espiritualidade muitas vezes passa e nem dá bola para ele. Porque vê que ali não tem uma busca, não tem uma reforma, não tem uma ansiedade pelo auxílio, mas sim uma pressa. Tem casas espíritas pelo Brasil hoje, gente, eu sempre falo isso porque é importante. E como tem pessoas em casa que não há um espírito que se aproxime da pessoa. Porque ele tem medo de se aproximar e ser obsediado pelaquela pessoa. Eles fogem dela. Porque tem pessoas que culpam eles por tudo. Quando você não consegue atingir um parente, um fulano, um beltrano, um ciclano, você diz, foi um espírito. Aí você diz, não, ele é que fez isso, ele me empurrou, ele bebeu por mim, ele fumou por mim. Para de botar a culpa nos outros pelos teus erros. Você tem um livre-arbítrio, você pode parar. Mas não. Ah, vou acusar aquele fulano, aquele beltrano, aquele ciclano, porque um espírito mandou. Para, eles não fazem isso. Então, eles fogem de vocês. Quando eles fazem uma leitura em vocês, que você é uma pessoa muito difícil, ele dá a volta no outro quadro da rua. Ele diz, oi, dessa aí eu quero passar bem longe. E é aquela pessoa que entra, vem, faz um fraterno, sobe na sala, e às vezes ela fica tão amargurada com a gente, que ela passa e a gente diz, não, está de alta, você não tem nada. Ela diz, como? Como que eu não tenho nada se eu estou sendo perturbada? Está sendo perturbada por ela mesma. Ela é a obsessora dela mesma. Ela está se consumindo. Não tem ninguém obsediando ela. Porque todo mundo acha que hoje é muito bonito falar sobre o obsessor. Por que eles estão obsediando a gente? Não, gente, não é obsessão. Tem famílias em conflito tão grande que até o pai, quando morre, vira obsessor deles, só porque foi na casa visitar. Uma falta de conhecimento, falta de inteligência, de achar que tudo é obsediado, é obsessão, é um espírito vingativo, é um espírito ruim. Quando é que nós vamos admitir que o ruim somos nós? Quando é que nós vamos admitir que nós é que somos falhos? Quando é que nós vamos admitir que nós que erramos? Quando vocês pararem na rua e fizer uma reflexão para vocês, antes de olhar para alguém e xingar, faça uma meditação e olhe para dentro de ti, vê se você é aquela pessoa boazinha que pode chamar alguém de alguma coisa. Faça uma pesquisa na mente de vocês e veja os defeitos de cada um. Os erros, as falhas. Pensem, busquem, para que vocês consigam dizer para mim, eu sou muito purificado, porque eu estou no mundo espiritual e nem eu sou. Então nós temos que tentar corrigir algo em nós mesmos, antes de fazer uma busca, e a busca vai estar sempre aqui. Sentar, conversar, tratar, 30 e poucas terapias para isso, mas eu preciso que vocês venham com o coração aberto para buscar o auxílio, a cura. Que bom a gente receber pessoas para trabalhar, para se doar. Que bom a gente auxiliar o outro. Que bom quando a gente sai daqui com um pouco de inteligência e encontra alguém na rua em desespero, para e dá uma atenção e conversa. Porque vocês não imaginam isso. Muita gente diz, não sei, aquelas pessoas têm o hábito de vir contar tudo para mim, é que ela enxerga uma luz em ti que tu não enxerga. Então isso é a dificuldade nossa do dia a dia. As prioridades nossas, gente,
ela é limitadíssima. É em um quadrado. É sempre eu sou eu. Isso ocorre dentro de casa, cara, marido e mulher. Os dois moram juntos há 50 anos. Mas quando um vai falar, isso é meu. O meu carro, o meu quarto, parece até que mora sozinho ali. Nunca é nosso. Nunca é de um todo. Sempre tem uma individualidade. É sem querer? É, mas vale a vida toda isso. Eu não quero, com essa reflexão que a gente está fazendo hoje sobre a casa espírita, dizer a vocês o que é certo e errado. Eu quero dizer a vocês o que precisa. Ao entrar, concentração, meditação, a busca de vocês. A casa espírita está amparada para dar assistência a todos nós, não só a nós aqui, como ao Brasil todo. As grandes casas espíritas, pequenas, todas são ótimas em auxílio. Mas tem que ver se nós somos merecedor. Tem que ver se nós vamos mesmo buscar o que queremos. Ou nós vamos para achar um defeito, ou nós vamos para criticar, ou nós vamos entrar numa sala de palestra e ficar no joguinho, no celular. Ou nós estamos ali para uma concentração, para uma meditação. É hora de nós aprender a controlar as nossas ansiedades. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Há uns 40 anos atrás, vamos botar 50, porque eu estou com 70, eu tinha 20. Na minha juventude, vocês algum dia cruzaram com alguém que dissesse assim para vocês, eu tenho a síndrome do pânico? Eu tenho depressão? Eu tenho ansiedade? Não. Pois é, mas hoje, com a vida moderna, todo mundo tem isso. TDAH, então, todos têm. Quando eu não quero estudar, eu tenho que criar uma coisa. Eu tenho que ter uma atividade que possa me dar uma fuga. E hoje, para cada coisa tem uma explicação. Para cada coisa tem um motivo. Para cada coisa tem uma doença. Que antigamente não tinha. Era tão bom jogar bola na rua, pegar um bicho de pé, levar para casa. Quero ver quem consegue pegar um bicho de pé hoje. Hã? Quero ver quem é que acha ele hoje. Então, se a gente parar para pensar um minuto na nossa vida, gente, numa reflexão, o mais importante do dia de hoje chama-se equilíbrio mental. Saúde física. Voluntariado para a gente auxiliar alguém. Famílias, que são a maior bênção dessa vida. A unificação do grupo familiar. Quando a gente tem isso, a gente tem tudo. Mas tem gente que reclama a vida toda. Tem pessoas que às vezes chega, a gente conversa, como é que tá? Horrível. Mas está vivo e anda. Olha só, tá horrível, mas ele tá vivo e anda. E ainda ele senta na mesa e se alimenta. E come, e bebe, mas tá horrível. Quando essa pessoa sofre um mal súbito, vai a um hospital, aí sim fica horrível. Porque aí não depende mais dele, depende de outras pessoas. Então vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Deus, vamos pedir a Deus essa proteção divina que a gente tem, esse mérito que nós temos. Porque não há casa espírita no mundo que consiga salvar ninguém. Mas eles trazem equilíbrio, uma rentabilidade a vocês emocional, eles transmutam a mente de vocês e purificam, limpam os ideais, trabalham, centralizam, purificam tudo. O que nós queremos mais do que isso nos dias de hoje? Vocês há de convir comigo que eu falo isso para vocês, não é em cobrança, porque eu me enquadro dentro de tudo isso que eu estou falando. Não pense que estão olhando a um anjo, não.
Vocês estão olhando a um ser humano também com defeito que sou eu. Todos temos. Todos temos. Meu defeito é comer demais, gente. E essa casa vai contra os ideais que prestam-se a mim, porque todo dia é bolo, é cuca, é torta, é café. E eu chego em casa e digo para a mulher, eu estou no regime. Ela diz, como? Mas são defeitos. Eu tenho também. Também tenho. Meus amigos, 8h30. O Instagram, ela tem 1 hora de rentabilidade para nós, né? Hoje eu vi que ninguém se interessou-se por perguntas. Isso é fantástico. Ser humano muito bem qualificados, com os ideais definidos, com toda a teoria de inteligência guardada, sabem tudo. Isso é maravilhoso. Isso faz com que a gente se sinta muito bem. Porém, eu digo uma coisa a vocês, a Fundação Bom Amparo vai estar sempre aqui a benefício de todos que buscam auxílio. Todos que estiverem com dificuldade. É nessa casa que a gente senta, conversa, cuida. É nessa casa que a gente zela. Mas eu queria que todas as casas do Brasil fossem assim. Tratando e orientando a todos. Eu vou pedir a todos que relaxem num momento de oração para que a gente consiga fechar esse trabalho de hoje. Vou pedir a vocês também que nesse momento de oração relaxem a mente em oração a todos e todo mundo que está passando por um maior índice de dificuldade nesse momento. Ao nosso Pai, Mestre Jesus, meu muito obrigado, Senhor, por esse momento de esclarecimento, de luz e de serenidade. Ao Pai Celestial e toda a equipe espiritual que possa angariar socorro aos irmãos que estão num momento de dificuldades, momentos que moram na rua, momentos que moram em presídio, momentos que estão em hospitais e momentos que tantos irmãos soterrados estão na Venezuela passando agora. Pedimos nessa grande colaboração ao mundo espiritual a egrégora de luz para que seja tratado, orientado, confortada famílias de todos, para que todos consigam entender o que se passa neste planeta. Por que tantas coisas vêm acontecendo? Não existe culpados, não existe nada fora do plumo. Não existe nada fora do contexto que o mundo espiritual não esteja dentro da organização deles. Pai Celestial, obrigada, meu mestre, por mais um dia de palestra, por mais um dia de estudo, por mais um dia de reflexão em grupo, com esse bom grupo de amigos que eu tenho dentro da casa espírita. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, agora e sempre. Graça de Deus. Meu boa noite a todos que estão pelo YouTube, que estão pelo Instagram, e uma boa noite a cada um de vocês. Tenha uma noite de muita paz. Tá bom, gente?